Boa noite a todos. Nós temos trabalhado essa série de mensagens, Pecados Capitais. Nós fizemos uma introdução, nós já trabalhamos o pecado do orgulho e hoje nós vamos trabalhar o pecado da preguiça. E eu confesso que antes de eu começar a estudar sobre isso, eu pensei assim, falei, gente, vai ser difícil trabalhar isso, né? Não vai ser nada simples, vai ser bem complicado, né? E eu pensei, falei, gente, hoje parece que as pessoas estão tão atarefadas, fazem tantas coisas, como falar de preguiça? Talvez teria que falar sobre descanso, não sobre preguiça, mas à medida que eu fui estudando um pouco mais, lendo alguns autores, eu percebi que é um pecado que pelo menos se faz presente na minha vida e talvez na sua também, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa. O monge, Evagrio Pontico, ele usava essa expressão, ascedia, ele usava essa expressão para poder tratar da preguiça. E o Os Guinness, que eu citei ele semana passada no livro 7 Pecados Capitais, ele fala um pouquinho sobre isso da seguinte maneira, olha só. Ele fala que a pessoa com este pecado capital é caracterizada como alguém que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, em negligência, desleixo, morosidade, lentidão e moleza, de causa orgânica ou psíquica, que a leva a uma inatividade acentuada. Vamos prosseguir. Dante, completando isso que o Os Guinness tratou, ele disse que a ascedia, que a preguiça é o demônio do meio-dia. O que quer dizer isso? É o meio-dia que a pessoa era para estar no seu nível máximo de desempenho, de vontade de trabalhar, vontade de produzir, vontade de fazer as coisas, ela não quer fazer nada. É um desânimo total e completo de que a pessoa não quer sair do lugar. Para estar num nível de total atividade, no pico do dia, mas a pessoa sente total desânimo e está no seu maior nível de inatividade. E por isso ele chama de demônio do meio-dia. Um pouco disso eu já falei. Pessoas muito ocupadas contra a preguiça. Hoje a gente tem pessoas que trabalham horas e horas, muitos trabalham muito mais do que 8 horas por dia, e depois chega à noite, faz um curso, faz um MBA, um curso de língua, faz um esporte, faz uma academia, qualquer outra coisa, e tem pouquíssimo tempo para descanso, tem pouquíssimo tempo para lazer, porque sempre está ocupado, rendendo, produzindo, preocupado, lendo, estudando. Mas como falar de preguiça? Mesmo diante dessa atividade toda que nossa geração, nós temos. Aí o Os Guinness, ele traz mais uma frase que eu queria citar para vocês, que ele diz o seguinte: na verdade, por trás dessa preguiça, estamos escondendo de nós mesmos com esse ativismo triste e sem satisfação. O que estamos escondendo com esse ativismo triste e sem satisfação? Estamos nos escondendo o buraco do nosso coração, estamos escondendo o buraco da nossa existência. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que nós temos necessidades, nós temos anseios por satisfação e muitas das vezes nós buscamos no ativismo frenético uma satisfação para aquele buraco, para aquela necessidade que nós temos no coração. Porque nós não queremos parar e pensar nos problemas e nas decisões que nós temos que tomar. Então, às vezes, é mais fácil nos ocuparmos com um monte de coisa do que parar e falar assim, olha, eu tenho um problema, tenho uma necessidade, eu tenho uma decisão a ser tomada, e eu vou pensar nessa decisão, eu vou ter um passo ativo, proativo, intencional, em rumo a essa decisão, a essa escolha, a esse trabalho que eu preciso resolver, essa pessoa que eu preciso conversar. Mas ao invés de fazer isso, porque dá trabalho, eu me ocupo de muitas coisas. Muitas atividades frenéticas, para que eu não precise pensar e para que eu não precise resolver isso, e eu tenho uma desculpa do porquê eu não resolvi e estou protelando essa decisão até hoje. Aliás, eu estou cheio de coisas para fazer, por isso que eu estou só empurrando isso. Coisas às vezes sérias, coisas importantes, familiares, pessoais, de trabalho, de estudo, da vocação, da vida, que dá trabalho,
Talvez a expressão aqui central seja: isso dá trabalho, isso é difícil demais, então vamos deixar um pouquinho mais para depois. E a gente se ocupa de diversas coisas para satisfazer, na verdade, o nosso coração, ao invés de encarar de maneira séria, ativa e intencional de aquilo que nós deveríamos estar fazendo e estar pensando e estar decidindo. Acho que tem um pouco a ver com a gente, não tem? Pelo menos comigo em alguns momentos tem. Mas quando eu vi a expressão preguiça, estudar sobre isso, a primeira coisa que eu falei, acho que preguiçoso eu não sou. Mas depois que eu fui lendo, estudando e pensando, acho que eu tenho muito mais de preguiça, na verdade, do que eu imaginava. Eugene Peterson diz que nós somos muito ocupados, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque nós temos necessidade de sentirmos valorizados. Segundo, porque nós somos indolentes. Quando você liga num médico, por exemplo, você precisa de uma consulta, né? E é sério, grave, você precisa de uma consulta, te indica um médico muito bom. Aí você liga para ele cedo. Quem atende é ele, não é a secretária. Ô doutor, você tem uma vaga aí para mim? Estou precisando de passar numa consulta com o senhor. É essa a especialidade, né? É essa a especialidade. Quando que o senhor tem vaga para mim? Você pode vir hoje à tarde. Como que está seu horário? 3 horas da tarde. Opa, esse médico não é bom? Porque médico bom geralmente tem vaga para depois de 30 dias, 40 dias, 60 dias, principalmente se for convênio, é mais difícil ainda. Como que esse cara tem vaga hoje? Será que ele é bom de verdade? Geralmente pessoas boas são aquelas que estão ocupadas demais na nossa mente, na nossa visão. Quanto mais faz, quanto mais ocupado, mais valorizado se sente. E às vezes a gente se sente assim, sabe? Orgulhoso de dizer que está trabalhando muito, sabe? Orgulhoso de dizer que está fazendo demais, que não tem tempo para nada, porque a gente quer se sentir valorizado. Poxa, esse cara é fera, sabe? Dorme pouco, dorme tarde, acorda cedo, faz demais, vai aqui, vai ali, olha, está desenvolvendo, está crescendo, estuda. Nos faz sentir importante, nos faz sentir bem. Então talvez por isso a gente se ocupa muito. Mas outra coisa, porque nós somos indolentes. Porque nós não sabemos organizar bem nossa agenda. Porque nós não sabemos dizer não para algumas coisas que nós deveríamos dizer não. Porque nós não sabemos dizer sim para algumas coisas que nós deveríamos dizer sim. Às vezes a gente não vive para a nossa agenda, a gente vive para a agenda dos outros. Se nós não tivermos as nossas agendas e a nossa prioridade para o nosso dia, para a nossa semana, aquilo que a gente precisa fazer e decidir, qualquer emergência e urgência que surgir das outras pessoas, se nós não tivermos a nossa, a gente vai atender das outras pessoas. E as nossas vão ficar de lado. Somos indolentes, por não saber nos organizar, por não saber trabalhar. Muitas vezes a gente está cansado, porque a gente não trabalha muito, mas porque a gente trabalha mal. Porque a gente não sabe se organizar bem, porque a gente não sabe coordenar bem aquilo que a gente tem que fazer, porque a gente é indolente. E quando eu li isso, eu pensei, puxa vida, eu acho que eu tenho um pouquinho desses dois na minha agenda. Eu preciso trabalhar isso muito no meu coração, eu preciso trabalhar isso muito na minha vida, eu preciso trabalhar isso muito, essa minha preguiça, essa minha sedia, muito mais do que física, mais da alma, do coração, da mente. Num livro do Peter Kraft, ele cita Dorothy Sayers, que fala o seguinte: olha só, a ascedia, a preguiça, é o pecado que não acredita em nada, não se preocupa com nada, não procura conhecer coisa alguma, não interfere em nada, não se alegra com nada, não ama nada, não odeia nada, não acha propósito em nada, não vive para nada e apenas permanece vivo porque não há nada pelo que morrer. Perdeu o propósito da vida, perdeu o sentido, perdeu a razão. Já faz muitos anos que conhecemos muito bem isso, bem até demais. Provavelmente a única coisa que não sabemos é que esse é um pecado capital. Um estado totalmente entregue, rendido, que não tem força para pensar em nada, para fazer nada, para querer nada, para sonhar nada, para sair do lugar. Simplesmente entregue. Deixa a vida me levar e vamos. Porque eu não quero pensar, intervir, tomar atitudes e posicionamentos necessários que eu preciso em algum momento da vida. Ele tem duas peculiaridades. Primeira,
que é um pecado da omissão. Não é um pecado que nós fazemos, que nós atuamos de maneira direta. Por exemplo, mentira, mentimos, orgulho, temos orgulho, sexualidade, de se ter lascívia, de se ter atitudes para com, mas é um pecado de omissão, que nós deixamos de fazer, que nós deixamos de agir, que nós deixamos de fazer alguma coisa. Então ele é um pecado da omissão. Segundo lugar, questão de pecado físico contra pecado da alma. Já falei isso um pouco, a gente vai acabar repetindo algumas coisas, mas é a questão de se protelar sempre tarefas, decisões, procrastinar aquilo que é preciso fazer. Mas é uma preguiça muito mais da alma do que do corpo, porque sabe, em muitos momentos é necessário e é preciso a gente ficar sem fazer nada, descansar. Tem aquela preguiça boa, sabe, de curtir o dia, curtir a folga física, de descanso, de parar, de dormir, de descansar. Não é sobre isso que ele está falando aqui. Mas é um pecado de indisposição do coração, da mente, da alma. E ele tem a tendência de acúmulo. Vou usar a teoria aqui que eu chamo de teoria da pia suja. Se você toma água, você pega o seu copo sujo, você deixa lá, se você não lava, não coloca em lugar nenhum, eu não te dou 1 hora para a pia estar desse jeito. Porque você vê, sabe, algo sujo que está ali, tem um copo sujo, aí outro vai lá, bebe, coloca também, um prato, vai lá, não, como já tem mais um, não tem problema, e vamos juntar, se acumula, até que em determinado momento, tem que resolver isso, não tem? Vamos resolver? Vamos pegar, vamos lavar e vamos resolver. Porque se não tiver essa atitude, é uma questão de acumular. Igual sujeira em casa. Casa abandonada, já viu? Casa abandonada na rua, né? Passa alguém lá, joga uma pedra, quebra um vidro. Ok, tem um vidro quebrado. Você não conserta aquele vidro quebrado, aí depois vem um picha, depois vem um quebra outro vidro, depois vem um quebra o portão. Tendência de aumentar, se não for resolvido. E a mesma coisa, a questão da preguiça e da assedia. A tendência é de acúmulo, de aumentar, de crescer. E essa questão da omissão, da alma, se revela no esquivar-se de situações de conflito. A gente não quer conflito, a gente não quer problema, a gente não quer se indispor com pessoas, com amigos, com familiares, com filhos, com colegas de trabalho. Sabe por quê? Mais uma vez a frase que vocês têm que guardar aqui, porque dá trabalho, porque é difícil, porque vou precisar de tempo, de disposição, de dedicação, porque não vale a pena. Algumas consequências. Primeiro, na espiritualidade cristã. Muitos são indolentes porque não têm essa disposição de se aprofundar, de se tomar uma decisão para com a sua própria vida cristã. De crescimento na maturidade com Cristo, de se conhecer mais dele, do seu caráter, da sua vida, de se dispor a segui-lo de maneira intencional e profunda. Tem disposição para um monte de coisa. Para sair com os amigos, para jogar bola, para fazer esporte, para ir para um barzinho com os amigos, mas a última disposição que tem quando se fala, não, vamos crescer com Jesus, vamos me aprofundar na fé, vamos conhecer mais a sua palavra e viver para Ele, some a disposição, some essa vontade. Quantas vezes já não prometemos isso? Olha, eu quero crescer mais, eu quero conhecer mais, mas fica no quero. Fica na vontade, porque falta a decisão de fato de abrir mão de algumas coisas e se decidir por aquilo. Vida pessoal. E implica muitas coisas, hábitos nocivos. Quantas vezes a gente já disse que precisa e quer abrir mão de alguns hábitos que está fazendo mal para a gente? De algumas posturas, de algumas escolhas que nós fazemos no dia após dia. Saúde. Está com uma dor em algum lugar, quanto tempo se protela para se procurar um médico, um exame?
Ah, dá trabalho. Ah, vai ter que marcar. Ah, vou ter que fazer exame. Ah, vou ter que ir lá. É difícil demais. Vocação. Quanto à profissão, quanto à carreira, quanto ao trabalho, quanto a alguma decisão dentro da empresa que trabalha, dentro da universidade, sobre o curso, sobre uma disciplina. Quantas vezes se protela? Quantas vezes empurra com a barriga, coloca debaixo do tapete? Sabe por quê? Porque dá trabalho. Porque talvez eu vou ter que me indispor com alguém. Porque eu vou ter que conversar aquilo de maneira séria com alguém. Porque talvez eu vou ter que abrir mão de algo que eu gosto. Finanças. A minha vida está enrolada financeiramente. Poxa, quanto tempo que não se organiza, que não senta com a esposa, com o filho, ou então sozinho mesmo para ver, não, como está minha planilha financeira, deixa eu... Ah não, mas está tão feia a coisa, vamos deixar rolar. Quem sabe isso se resolve, não resolve sozinho. Se não sentar, não conversar, não ver o que está entrando, o que está saindo, tiver que resolver, não vai resolver sozinho. Mas sabe por que a gente protela? Porque dá trabalho. Porque é difícil. Família. Questões relacionais. Quantos jovens que eu tenho visto, às vezes com dificuldade de se assumir relacionamentos ou não assumir, de conversar, de resolver, de ter postura séria diante de relacionamento. Sabe por quê? Porque dá trabalho, porque é difícil. Dentro da família mesmo, questões com filhos, com esposa, com marido, coisas sérias que às vezes é preciso conversar. Mas já se trabalha tanto, já se faz tanta coisa, que aquele tempo que a gente tem em casa, a gente não quer ter problema em conversar coisa com os filhos, com a esposa, com o marido. Quando vem aquela conversa que eu sei que vai me dar trabalho, vai me tirar tempo, vai me roubar o meu descanso, viu aquilo que eu quero fazer, a gente responde de qualquer jeito, ou então depois a gente conversa, porque dá trabalho. Amigos, quem mora em república, que às vezes é preciso sentar e conversar. É preciso sentar e resolver. Coisa que não é legal e que tem que ser acertada, mas dá trabalho, gente. Situações dentro do trabalho, decisões a serem tomadas, eu já falei sobre isso. Conseguem perceber como que isso tudo implica a nossa vida pessoal? E mais do que a nossa vida pessoal, implica a vida de quem convive com a gente? Porque se nós nos omitimos em qualquer uma dessas áreas, entre outras que talvez você pode ter pensado e eu não me lembrei de trabalhar aqui, isso não implica apenas a nossa vida pessoal, implica o nosso próximo. Se eu sou omisso para resolver alguma coisa com a minha filha, com meu filho, isso implica a vida dele. Jonas foi omisso num chamado do Senhor. Deus o mandou para um lado e ele foi para o outro. Isso não implicou apenas a vida dele, porque aqueles marinheiros, aqueles tripulantes quase morreram por uma negligência dele. Uma negligência minha não interfere apenas a minha vida, interfere a sua e de outras pessoas que estão próximas de nós. A ponto de trazer situações desastrosas para a nossa história, para a nossa existência. E aí, diante disso, quero usar, para a gente estudar como texto bíblico base dessa noite, saber um exemplo clássico de preguiça, na minha opinião, de assedia, que é a vida de Davi, que foi um excelente guerreiro, foi um ótimo rei, mas quando se trata de questão familiar, ele pisou muito na bola. E não só ele, como seus filhos, sofreram muito pela ausência, pela falta de tomada de decisão, de assertividade que ele deveria ter tido em alguns momentos, mas ele foi indolente, ele foi omisso. E o texto, é o texto de 2 Samuel, a partir do capítulo 13, mas antes eu quero ler, alguns versículos que um de seus filhos escreveu em Eclesiastes e Provérbios, que é Salomão. É um texto que vai tratar de questão familiar, ok? Davi com alguns de seus filhos, mas eu não quero falar apenas para quem é pai, mãe, para quem tem filho. É um princípio que dá para ser aplicado nas mais variadas áreas da nossa vida quando se trata de preguiça, indolência e assedia. O primeiro texto é um texto de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18, que fala assim: por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. Porque o telhado começou a estragar, vem a preguiça, alguém tem que subir para resolver, ele só vai piorando. Começou a pingar, subir um pouquinho,
Alguém tem que resolver. Depois resolve, dá trabalho, começa a chover. Então, sabe, uma maneira para a gente tentar diagnosticar se essa sedia está próxima de nós precisamos avaliar nossa vida e perceber se tem área com goteira, que está gotejando, que está pingando e que é preciso se tomar uma decisão diante daquilo, talvez algum conflito que deveria ter sido administrado e não foi. Talvez algum canto da vida que está envergado, como o telhado envergado. Na vida de Davi se revelou nesse texto que nós vamos ler. Provérbios 19, 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Quer dizer que se eu disciplino meu filho, eu tenho esperança para mim, para ele, para nossa família, para nossa vida. A falta da disciplina traz morte. Olha que coisa séria. A falta da disciplina traz morte. Guardem isso para o nosso texto. Provérbios 22, último texto de Provérbios. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Filhos disciplinados são livres da insensatez, são livres da loucura, são livres da indolência. Vamos então para o texto de 2 Samuel, capítulo 13, a partir do primeiro versículo. À medida que eu for lendo o texto, eu vou explicando e a gente vai trabalhando alguns princípios desse texto, tá bom? É um texto que fala sobre Aminon, que é filho de Davi, que era rei do povo de Deus, do povo de Israel, Absalão, que era filho de Davi também, irmão de Aminon, e Tamar, que era irmã de Absalão e irmã torta de Aminon, ok? Então a gente tem Davi como pai, a gente tem Aminon e Absalão e Tamar, que são filhos de Davi, como personagens principais envolvidos nesse texto. Então, eu vou começar a leitura, vocês podem acompanhar e prestar atenção aí onde vocês estão. O texto diz o seguinte: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado, a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmão de meu irmão Absalão. É interessante que o primo aqui, Jonadab, percebeu o abatimento na vida de Aminon. Puxa, por que você está tão abatido? Por que você está tão triste? Por que você está tão para baixo? Davi não conseguiu perceber isso. Talvez estava tão envolvido com as suas guerras, com seus projetos, com seus conflitos de rei, que como pai, ele não conseguiu perceber uma necessidade do seu filho. Simplesmente aconteceu. E um primo percebeu. E o primo interferiu, dizendo: vá para a cama e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Gente, cá entre nós, pais e mães aqui presentes, se um filho nosso fingir que está doente, fazer aquela carinha de dodói, será que a gente não consegue perceber? Será que a gente não vai ver de fato se tem uma febre, se está sentindo mal, se vai tentar resolver? O que o rei fez? Quer saber de uma coisa? Dá trabalho. Vai lá, Tamar, resolve o problema do teu irmão. Típico caso, talvez, né? Eu ainda não tenho filhos adolescentes, vai chegar o momento. Mas no sábado à noite, quando o pai está assistindo o jogo, lá o seu seriado, o seu filme, aí chega o filho, a filha: pai, seguinte, eu quero sair com os meus amigos hoje, e eu quero a chave do carro aí, chave do teu carro, você pode me emprestar para a gente dar um passeio e tal? Aí o pai tem 2 opções.
Ou se vê livre disso, fala o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu estou cansado, eu estou ocupado, vai dar trabalho esse negócio. Toma, filha, a chave, vai, passeia. Quando você quiser, você volta. Ou ele pode pensar o seguinte: olha, isso vai me dar trabalho, eu vou perder o que eu estou assistindo, mas é o certo que eu tenho que fazer, eu vou comprar essa briga e a gente vai conversar sobre isso. Porque primeiro, eu já falei que eu não queria que ela fosse para lá. E segundo, no meu carro hoje à noite, de jeito nenhum. Mas sabe o que acontece? Dá trabalho. E sabe o que Davi optou? Não conseguiu perceber toda aquela armação, não conseguiu ver de fato o que estava acontecendo, talvez preocupado muito com as estratégias de guerra que ele tinha que organizar para o dia seguinte. Chamou sua filha. E, gente, mais outra coisa, Tamar podia cozinhar na casa dela, aonde ela estava, e levar isso pronto. Por que essa menina tinha que ir para a casa de Aminon cozinhar lá? Davi podia ter falado: meu filho, cria vergonha na tua cara. Então, tua irmã traz, ela cozinha na casa dela e traz aqui para você. Larga a mão disso, ela tem que trazer e cozinhar aqui para você e dar na sua boca. Você já está muito grandinho. Se vou pedir para um capanga aqui, sabe, para um eunuco meu te dar na boca, tudo bem? Aí ele não ia querer. Né? Não ia querer. Mas o pai não conseguiu perceber a artimanha. Simplesmente passou. Omisso. Preguiçoso. Assedia. Assim, Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Aminon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. E mais, ele não podia comer na frente de ninguém. Né? Não posso comer na frente de ninguém, tenho vergonha. Por favor, gente, sai todo mundo que eu quero que só Tamar me sirva aqui. Gente, cá entre nós, quanta ingenuidade. Para ninguém perceber isso. Para o pai não perceber isso. Seus filhos. Não é esquisito? Mas o texto continua. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não comete essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? Porque ela deitando com ele, para aquela cultura, ninguém queria casar com ela depois. E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Ah, Tamar, mas eu ir lá falar com o rei, isso vai me dar um trabalho. Vai ser tão difícil isso. Não vale a pena. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: põe esta mulher qualquer para fora daqui e tranque a porta. Aminon sentiu aversão por ela, mais forte que a paixão que tivera no início. E olha, isso aqui não aconteceu só na época de Davi, não. Isso acontece até hoje. Muito camarada se abusando de meninas, se aproveitando. E depois que não quer mais, quando aquela paixão vai embora, pode sair daqui, pode ir embora, que eu não quero nada com você, não. Cadê a paixão dele? Mas como a pregação não é sobre sexo, vamos passar. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça em sinal de arrependimento, quebrantamento. Rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em voz alta. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Agora, acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão.
Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. Olha só, Absalão percebeu o que tinha acontecido com a irmã, chamou para a casa dele, não quis acreditar nisso, não é possível que Amnon ia fazer isso. Não fica calmo, ele é seu irmão. Mas depois, conversando na madrugada, ouvindo os choros que ela realmente tinha, ele fica indignado com aquilo. Ele realmente acredita e percebe o que seu irmão havia feito. E ao saber de tudo isso, sabe o que o rei Davi fez? Nada. Davi chamou Amnon para conversar? Não. Davi chamou Absalão para conversar, porque ele sabia que Tamar tinha ido para lá? Não. Davi chamou Tamar para conversar? Também não. Sabe o que ele fez? Ficou furioso. Simplesmente sentiu fúria, mas não agiu. Sabe por quê? Dá trabalho. Porque é difícil. Porque vai tomar meu tempo. Porque eu tenho outras prioridades. Dá trabalho resolver isso. Enquanto o rei era um grande guerreiro e empreendedor, como pai ele era omisso. Tinha sedia no seu coração. Isso se revela na sua indolência de perceber a real motivação dos seus filhos e de agir, mesmo depois que já tinha acontecido o que aconteceu. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelha de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Passaram-se 2 anos. E sabe o que Davi fez? Nada. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite por favor que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: mas por que ele iria com você? Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. 2 anos se passaram, ninguém fez nada, ninguém se agiu nada. Absalão tramando esse tempo todo uma vingança contra o seu irmão por ter violentado a sua irmã. E ele convida o rei não foi, mas permite Amnon ir. Gente, diante de uma história dessa, como colocar esses 2 galos de briga um na frente do outro sozinho? Não é possível que o rei não permitiu que isso ia dar problema, não percebeu que isso ia dar problema. Mas dá trabalho resolver isso. É mais fácil deixar, vai. E o rei perde um filho. O rei levantou-se, rasgou suas vestes, prostrou-se, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, o primo, filho de Simei, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os teus filhos, porque Davi havia pensado que os seus outros filhos haviam morrido. Somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde os dias que Amnon violentou Tamar. Gente, Jonadab percebeu o que estava acontecendo e o pai não. O primo percebeu. Rei, só você que não viu o que isso ia acontecer. Isso já estava sendo tramado há tempo, não é possível que você não percebeu isso. E sabe as consequências disso tudo, gente? Tamar foi violentada. Tamar certamente sofreu muito com isso. Davi perde um filho, Amnon. Depois, encurtando a história, Absalão foge porque havia matado um filho do rei. Nesse tempo que ele foge, se eu não me engano, ele fica 2 ou 3 anos foragidos. Davi recebe Absalão de volta. E Absalão volta para casa, volta para o palácio de Davi. E nisso, Absalão, que é muito esperto, ele começa a conspirar contra o rei. E ele levanta um exército no nariz do rei. O rei não percebeu. E Absalão, filho de Davi, põe Davi para correr do palácio. E aí Davi é quem foge do seu próprio filho. Com isso o exército de Davi entra em embate com o exército de Absalão e Absalão morre. Você consegue perceber quanta desgraça acontecendo por conta da omissão, da preguiça, da assedia, de se ter que decidir, ter que resolver, mas não se resolve porque dá trabalho? O que na sua vida precisa decidir e resolver? Na área pessoal, na área vocacional,
na área de trabalho, na área de relacionamento familiar, financeira, com filhos. O que é preciso tomar decisão? Um passo. Se você não sabe o que fazer, Daniel, eu tenho algumas coisas que me incomodam, mas eu não sei o que fazer. Ore então por isso, já é alguma coisa. Procure conversar com pessoas que possam te aconselhar e possam te ajudar. Olha, tem determinada coisa que está acontecendo na minha vida, eu creio que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que. Me ajuda, ore por mim, converse comigo. O que você me aconselha nisso? Só não dá para ficar parado esperando o circo pegar fogo, porque vai pegar. É uma bola de neve. Em que área da sua vida e da minha vida nós precisamos tomar alguma decisão séria? Davi não se envolveu, fingiu que não estava vendo e sofreu seríssimas consequências. O rei perguntou ao Cuxita, que era um mensageiro que vinha trazer a notícia do embate entre o seu exército e o exército de Absalão. O rei ainda não sabia que Absalão havia morrido. O jovem Absalão está bem? O rei perguntou. O Cuxita respondeu: que os inimigos do rei meu senhor e todos que se levantam para lhe fazer mal acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão, meu filho. Talvez é mais fácil se oferecer para morrer no lugar do filho do que ter tomado as decisões que ele deveria ter tomado antes, para que não precisasse ter chegado nesse ponto. Podemos viver hoje algumas situações decorrentes de alguns problemas que nós não resolvemos no passado. Mas Deus, ele é tão bom e tão misericordioso que Ele nos dá a condição e capacidade de perdão, primeiro para nos perdoar e para nos dar novas oportunidades, como nós cantamos mais uma vez naquela Cântico a Tua Voz. E Ele faz isso mesmo, nos dá novas oportunidades pela graça, pela misericórdia, pelo amor dEle, para que possamos acertar diante de erros que nós já tivemos no passado, omissões que já tivemos no passado. Ele nos dá novas chances. Mas certamente, se você não está diante de uma situação hoje, ou virá no futuro que precisa de tomar decisões ativas, proativas e intencionais, Ele nos dá condição para que isso aconteça também. E é necessário orarmos, conversarmos, pensarmos, estarmos atentos, ver a realidade, ao invés de dizer, isso vai dar trabalho, e vai mesmo, assumir a bronca e resolver o problema, encarar o conflito se for, conversar, resolver, chegar numa conclusão sobre aquilo. Nós não podemos ser convencidos de que o tempo vai resolver o problema. Deixa que o tempo vai resolver. Não vai. O tempo não resolve o problema de ninguém. É a gente que em alguns momentos, com a ajuda do Senhor, com a orientação dEle, com a bênção dEle, com oração, com sensibilidade, quebrantamento, com desejo de fazer a coisa certa, com sabedoria, é que a gente precisa estar atento a isso. E o último texto para a gente orar foi o texto que nós lemos durante a nossa liturgia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos tentar entender isso. Se não sabemos, precisamos buscar, só não dá para ficar parado. E ter cuidado com a maneira como nós vivemos. Qual decisão a ser tomada tem sido protelada? Hábito, saúde, trabalho, futuro. Não seja insensato, mas procure compreender a vontade do Senhor. O Senhor Jesus poderia ter protelado muitos conflitos e decisões que ele teve ao longo do seu ministério. Lidar com um fariseu ou outro, com os líderes religiosos. Getsemane, Senhor, está pesado. Isso vai dar trabalho morrer por esse povo aqui. Passa de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade na minha vida. Vai dar trabalho, vai. Mas que a vontade do Senhor, que é a melhor, seja feita na minha vida. E porque a vontade do Senhor foi feita, Ele se entregou, Ele viveu por nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou para nos dar uma nova esperança de vida e vida em abundância com Ele. E é só quando entendermos isso
é que nós podemos entender a mesa, é que nós podemos entender isso que Davi viveu, é que nós podemos entender e aplicar essa mensagem à nossa vida, à nossa existência, ao nosso coração. Que o Senhor me ajude e te ajude em nome de Jesus. Vamos orar? Mesmo assentados? Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a lidar com a nossa vida, lidar com o nosso pecado da preguiça, da assedia, a viver bem os nossos dias, não vivendo como insensatos, mas como sábios, Pai, aproveitando as oportunidades e viver a vontade do Senhor. Nos ajude a assumir decisões, conversas, problemas, conflitos que nós precisamos resolver para o nosso bem, Deus, e para as pessoas que vivem conosco. Não deixe, Pai, que acumulemos, que procrastinemos, que deixamos acontecer ou pensar que simplesmente o tempo vai resolver e vai acertar isso por mim, mas dê coragem, sabedoria, Deus, amor, verdade, para que possamos encarar e resolver, sermos ativos, não preguiçosos, questões importantes da nossa vida e da nossa existência. Nós te louvamos porque o Senhor Jesus, se entregou por nós, sem preguiça, sem assedia, com disposição de alma e de coração para cumprir a vontade do Pai, para nos resgatar, para nos salvar, para nos fazer novas criaturas capazes de tomarmos decisões sérias e acertadas na nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.